A espécie Morte é uma das mais temidas de como treinar o seu dragão. Morte Púrpura, Morte Rubra e Morte Verde, essas criaturas foram e ainda são os representantes dela. Ao decorrer dos anos, passamos a conhecer melhor cada um e assim como todos, eles provaram ser dragões poderosos, com uma força descomunal. Inclusive, esses três aí são dragões alfas, embora tenham aparecido em obras diferentes da franquia. Portanto, nesse vídeo eu escolhi falar sobre o Morte Verde e vou mostrar 5 fatos sobre ele. Sendo assim, vale ressaltar que esse vídeo está sendo o segundo episódio da nova série aqui do canal, onde vocês escolhem um dragão e eu faço um vídeo mostrando algumas curiosidades dele. Bom, eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem, então vem comigo e vamos começar. O Morte Verde, como eu já falei, pertence à espécie Morte, e o primeiro fato é que ele é o único alfa exclusivo dos jogos. Basicamente, dentre todos, ele é o único alfa que só apareceu nos jogos da franquia, mas depois eu explico o porquê. Enfim, os outros, como por exemplo o Azeterno e o Morte Púrpura, apareceram nas histórias em quadrinho, mas o Morte Verde foi criado especialmente para o universo dos jogos, podendo ser encontrado lá no School of Dragons, no Ascensão de Berk e também no Revolta de Titã. Resumindo, ele teve um certo destaque e sua participação foi bem importante, afinal, sempre que ele aparecia era em torno de alguma missão, oferecendo vantagens ou possibilitando o avanço dentro do jogo. Resumindo, o Morte Verde foi retratado como um ser muito forte que por muitas vezes era descrito como um vilão, onde ganhou bastante destaque, pois querendo ou não, ele apareceu em 3 projetos diferentes e isso deu a ele uma bagagem maior dentro da franquia. Com certeza vocês já devem ter se perguntado por que o Morte Verde é tão parecido com o Morte Rubra, será que eles são o mesmo dragão? Pessoal, eu sei que muita gente até hoje não entendeu a diferença entre eles, mas a segunda curiosidade é em relação a essa dúvida de vocês. Pra quem não sabe, o Morte Verde nada mais é do que uma adaptação do Morte Rubra para o universo dos jogos. Por algum motivo, os produtores não queriam colocar o Morte Rubra igual ao do primeiro filme, e por isso decidiram criar um dragão semelhante a ele. O termo certo seria quase igual, né? Porque eles são bem parecidos. Dessa forma, se deu origem ao Morte Verde, e antes que vocês me perguntem, o próprio roteirista do filme disse que eles são dragões diferentes, porém pertencem à mesma espécie. Como eu já disse pra vocês, e isso explica porque eles são tão iguais. Basicamente, o Morte Verde era o Morte Rubra, só que depois de ser introduzido nos jogos, ele passou a ter uma divergência e se tornou um dragão diferente. Por mais que o Morte Verde tenha sido inspirado no Morte Rubra, um fato curioso é que ele é muito antigo nesse universo, pelo motivo de que originalmente o Morte Verde apareceu nos livros da franquia, aqueles que eu já comentei com vocês, os mesmos que deram origem à trilogia de filmes. No entanto, o Morte Verde dos livros era um Sea Dragon e podia ser considerado um dos mais poderosos que tinha. Pode-se dizer que a ideia de criar ele não foi tão errada assim, pois o conceito do Morte Verde já existia desde o início dos livros e os produtores levaram isso para a franquia atual. Porém, como já existia o Morte Rubra, eles nomearam como Morte Verde, fazendo referência ao dragão da história original. Dessa forma, conseguimos ver que tudo faz sentido, e isso também é uma prova de que eles são diferentes, embora tenham um visual semelhante. Por mais que a espécie Morte seja conhecida por ser uma das mais perigosas e nociva, o Morte Verde é o único entre eles que não é agressivo. Certamente quando ele aparece possui um certo nível de hostilidade, porém como eu já falei, o Morte Verde sempre foi retratado como um vilão, até porque ele também se torna ameaçador quando está defendendo seu território. No entanto, diferente dos outros da espécie, ele é o único capaz de oferecer ajuda aos demais, meio que ele não escraviza ninguém e consegue viver de maneira tranquila com a maioria dos dragões. De acordo com a Valka, o Morte Verde é o primo menos agressivo do Morte Rubra, explicando porque ele dificilmente vai atacar. Lembrando que assim como todos, ele é territorial e vai defender seu covil quando se sentir ameaçado, mas de todo jeito ele pode conviver com outras espécies e resumindo, o Morte Verde pode ser considerado benevolente, apesar do seu tamanho não fazer jus a esse comportamento, o que é uma certa contradição, pois como eu falei, esse dragão sempre foi retratado como um tipo de vilão no universo dos jogos e na verdade, dentre todos da espécie Morte, ele é o mais tranquilo, por assim dizer.
Chegamos então ao último fato desse vídeo e eu deixei o mais legal aqui pro final. O Morte Verde, por incrível que pareça, é o dragão alfa menos conhecido da franquia. Muitos nem sabem que ele existe por conta de um pequeno fator. As pessoas confundem achando que o Morte Rubra e o Morte Verde são o mesmo dragão. E não, pessoal, eles são dragões diferentes, porém pertencem à mesma espécie. Acham que eles são o mesmo por conta disso, fazendo com que o Morte Verde não seja tão conhecido pela comunidade. Inclusive, ele só foi levado em consideração lá em 2018, quando o roteirista Richard Hamilton falou que o Morte Verde era um parente distante do Morte Rubra. Sendo assim, esse dragão, que também é um alfa, quase não ganhou fama ao longo da franquia. Claramente isso foi mudando com o tempo, mas essa confusão continua até os dias de hoje. No entanto, esse vídeo tem esse intuito de mostrar que eles não são iguais. Na verdade, esse vídeo tem a intenção de contar algumas curiosidades sobre ele, então de todo jeito tá valendo. Bom, na minha opinião, a participação dele foi boa no universo dos jogos e acho que não temos o que reclamar, pois querendo ou não, no primeiro filme já teve um dragão idêntico a ele, então ficaria bem repetitivo se tivesse outro em algum filme. Dessa forma, podemos dizer que em cada jogo o Morte Verde foi importante e teve uma função muito boa. O grande problema é essa confusão que nós acabamos de ver, mas acho que ficou claro e eu não preciso ficar falando toda hora dessa questão. Eu acredito que o Morte Verde não deixa de ser um dragão muito poderoso e acho que a aparição dele também foi suficiente nesse universo, mas é a minha opinião e para deixar o tema mais legal, coloca aí nos comentários se você gosta do Morte Verde e escreve também qual curiosidade você achou mais interessante. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham curtido esse estilo de conteúdo e se você gostou e quer mais vídeos assim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você fica por dentro de todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga também lá no Instagram, o arroba vai estar aí na tela para quem quiser, lembrando que na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro junto com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por me assistir até aqui, eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo, tchau!